Por que John Wayne chamou a segregação de responsável? O mundo cintilante do velho Hollywood não foi construído apenas com talento e sonhos. Foi moldado por exclusão, preconceito e racismo enraizado. A era dourada de Hollywood era um mundo cheio de preconceito e exclusão. Hoje, estamos levantando o véu para revelar uma verdade chocante. Muitas das lendas que você cresceu admirando eram, na verdade, profundamente racistas por natureza. Vamos mergulhar em John Wayne. John Wayne ainda é lembrado como o epítome do cowboy americano e um herói de Hollywood maior que a vida. Mas por trás de sua personalidade na tela, as opiniões pessoais de Wayne eram profundamente problemáticas e assumidamente racistas. Sua entrevista à revista Playboy de 1971 permanece infame, onde ele declarou abertamente: "Eu acredito na supremacia branca até que os negros sejam educados a um ponto de responsabilidade." Conde Dace. Wayne não parou por aí. Ele também se recusou a reconhecer ou se desculpar pelo legado da escravidão na América, insistindo que foi há tanto tempo que não valia a pena discutir. Ele se opôs aos direitos dos indígenas e foi vocal sobre sua aversão aos avanços dos direitos civis. Nos sets de filmagem, sua influência era tão forte que ele às vezes ditava as escolhas de elenco, assegurando que minorias fossem deixadas de lado. Mesmo décadas após sua morte, instituições como a Universidade do Sul da Califórnia e o Aeroporto do Condado de Orange debateram remover seu nome devido a esses comentários. As atitudes de Wayne não eram meramente reflexo de sua época. Ele resistia ativamente à mudança social, tornando seu racismo uma parte integral e duradoura de sua identidade pública e privada. Walt Disney. O nome Walt Disney é virtualmente sinônimo de entretenimento saudável, mas seu legado é obscurecido por alegações de racismo que permeiam profundamente a história de seu estúdio. Os primeiros filmes e desenhos animados da Disney estão repletos de estereótipos raciais ofensivos, mais notavelmente em Canção do Sul, um filme tão problemático que permanece trancado no cofre da Disney, nunca lançado para o público moderno. Gags de blackface, sotaques exagerados e caricaturas eram comuns em suas animações. Nos bastidores, Disney foi acusado por ex-funcionários de fazer comentários racistas e de criar um ambiente de trabalho onde talentos não brancos eram excluídos ou relegados a funções servis. Ele era conhecido por socializar e fazer negócios apenas em círculos exclusivamente brancos. Durante o movimento dos direitos civis, Disney demonstrou pouco apoio ou interesse, e sua correspondência pessoal frequentemente expressava desconforto em relação a uma América mais integrada. Enquanto os defensores de Disney apontam para suas conquistas empresariais, é claro que ele contribuiu para a normalização do racismo na cultura americana. Sua relutância em mudar e a história de conteúdo ofensivo de sua empresa demonstram que suas atitudes raciais eram mais uma escolha pessoal do que apenas um reflexo de sua época. Clark Gable. Clark Gable, frequentemente chamado de Rei de Hollywood, é uma figura adorada, mas seu legado não é tão impecável quanto muitos acreditam. Gable foi a estrela de E o Vento Levou, um filme criticado por glorificar o Velho Sul e minimizar os horrores da escravidão. Embora ele uma vez tenha ameaçado abandonar um set segregado, esse ato foi em grande parte simbólico, e não se traduziu em um padrão de comportamento antirracista. Na maioria de seus projetos cinematográficos, Gable mantinha distância dos atores negros e raramente usava sua considerável influência para desafiar o racismo enraizado em Hollywood. Cartas e lembranças de colegas indicam que ele se sentia desconfortável com os esforços para incluir minorias em papéis mais significativos. Gable muitas vezes parecia indiferente ao progresso social, preferindo a hierarquia racial familiar com a qual cresceu. Fora das telas, ele se movia em círculos sociais quase exclusivamente brancos e evitava falar publicamente sobre questões raciais. Um silêncio que muitos agora interpretam como aceitação tácita. Apesar de seu charme e estrelato, as ações e inações de Gable refletem uma mentalidade que era excludente por natureza. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn era celebrada por sua independência e ideias progressistas, especialmente sobre os direitos das mulheres. No entanto, suas atitudes em relação à raça não eram tão inovadoras. Nascida em uma família privilegiada da Nova Inglaterra, a educação de Hepburn foi moldada pela exclusividade social, e ela raramente interagia com pessoas de cor. Ao longo de sua carreira, ela cuidadosamente cultivou sua imagem e associações, frequentemente escolhendo trabalhar apenas com elencos totalmente brancos e evitando enredos que abordassem raça ou apresentassem minorias em papéis significativos. Biógrafos Re.
Contam histórias de Hepburn fazendo comentários desdenhosos sobre a integração racial, e ela raramente era vista apoiando publicamente o movimento dos direitos civis. No set, ela supostamente mostrava uma preferência por colegas brancos, reforçando sutilmente as barreiras raciais da época. Seu ativismo seletivo, lutando ferozmente pela igualdade das mulheres, mas não pela justiça racial, reflete uma visão limitada de progresso. O legado de Hepburn, como uma mulher pioneira e forte, está garantido, mas sua relutância em apoiar uma igualdade mais ampla mostra que seu progressismo era limitado e moldado pelas fronteiras de seus próprios privilégios. Spencer Tracy. Spencer Tracy é frequentemente lembrado por sua gravidade e sinceridade, tanto nas telas quanto fora delas. Mas as atitudes do lendário ator em relação à raça revelam um lado menos admirável. Criado em uma comunidade insular irlandesa católica, Tracy levou pontos de vista conservadores para a vida adulta e para Hollywood. Embora frequentemente fosse amigável e acessível com seus colegas, Tracy preferia manter seus círculos sociais e profissionais quase exclusivamente brancos. No set, ele supostamente se sentia desconfortável perto de atores negros e evitava interagir com eles além do estritamente necessário para o filme. Ele também era conhecido por fazer comentários racistas casuais, que, embora comuns para a época, ainda revelavam suas crenças pessoais. Tracy resistia a aceitar papéis ou participar de projetos que apresentavam elencos integrados, ou abordavam questões raciais de forma direta, considerando-os controversos ou desnecessários. Enquanto a carreira cinematográfica de Tracy lhe rendeu respeito e elogios, seu comportamento nos bastidores reforça o fato de que, para muitos astros da Era de Ouro, o progresso em questões raciais não era uma prioridade. E, no caso de Tracy, algo que ele resistiu silenciosamente. James Stewart. A postura gentil de James Stewart e sua imagem de rapaz comum o tornaram um dos atores mais amados da América. Mas a realidade era mais complicada. Stewart cresceu em uma pequena cidade quase inteiramente branca e raramente interagiu com pessoas não brancas até bem depois de adulto. Sua educação conservadora o deixou com uma desconfiança profunda daqueles que eram diferentes, e colegas o descreveram como silenciosamente, mas firmemente, racista. O ator negro, Woody Strode, acusou Stewart de ser abertamente discriminatório durante as filmagens de O Homem que Matou o Facínora. O zelo anticomunista de Stewart também o colocou em estreita associação com J. Edgar Hoover, atuando como informante sobre colegas com visões de esquerda ou progressistas, incluindo aqueles que apoiavam a integração racial. Apesar de sua reputação de bom rapaz, Stewart ficou desconfortável com a mudança de cenário em Hollywood e fez pouco esforço para se adaptar. Sua influência garantiu que ele trabalhasse com pessoas de mentalidade semelhante, mantendo vozes minoritárias afastadas. Embora seus filmes continuem a ser apreciados, o legado de Stewart está manchado por seu compromisso inabalável com a exclusão e preconceitos antiquados. Mickey Rooney. Mickey Rooney começou no mundo do espetáculo ainda criança e se tornou um dos rostos mais familiares da indústria. Mas sua carreira é também um exemplo claro do racismo casual de Hollywood. O momento mais notório de Rooney veio com sua interpretação de Sr. Yunioshi em Breakfast at Tiffany's, uma caricatura japonesa tão ofensiva que continua chocante mesmo pelos padrões dos anos 1960. Rooney usou maquiagem amarela, exagerou seu sotaque e interpretou o papel de forma cômica, algo que defendeu por décadas, afirmando que o público era muito sensível. A tendência de Rooney para o humor racista não se limitava aos seus papéis. No set e em entrevistas, ele frequentemente fazia piadas e comentários depreciativos sobre minorias. Ele raramente mostrava arrependimento, mesmo com a mudança das atitudes sociais, e continuou a defender suas performances mais ofensivas até o final de sua vida. O tratamento de Rooney com os colegas de minorias foi descrito como desdenhoso, ressaltando ainda mais que o racismo dele não era apenas uma questão de roteiros, mas um aspecto profundamente enraizado de sua personalidade e visão de mundo. Walter Brennan. Walter Brennan foi um prolífico ator de personagens com 3 Oscars em seu nome, mas suas opiniões fora da tela o tornaram uma figura controversa. Brennan era conhecido por seu apoio aberto a grupos de extrema-direita, especialmente a John Birch Society, uma organização que lutava contra os direitos civis e a integração. Ele não escondia seu preconceito, supostamente celebrando o assassinato de Martin Luther King Jr., e frequentemente se referindo aos ativistas dos direitos civis como comunistas.
O racismo de Brennan estendia-se ao seu comportamento diário no set, onde ele frequentemente entrava em conflito ou menosprezava colegas de minorias. Ele se cercou de pessoas que compartilhavam suas opiniões e rapidamente ostracizava qualquer um que desafiasse seus preconceitos. Ao contrário de alguns de seus colegas, Brennan nem sequer tentou esconder suas crenças, tornando-se notório na indústria. Seus filmes, embora populares na época, frequentemente reforçavam os mesmos estereótipos e divisões que ele sustentava em sua vida pessoal. Brennan serve como um claro lembrete de que algumas das maiores estrelas de Hollywood usaram sua influência para resistir ativamente ao progresso social. Joan Crawford. Joan Crawford é muitas vezes lembrada por seus papéis dramáticos e vida pessoal igualmente dramática. Mas há um outro lado de seu legado: seu racismo profundamente enraizado. Crawford veio de um ambiente sulista e, mesmo ao se tornar uma rainha de Hollywood, manteve atitudes moldadas pela segregação e preconceito. Ela supostamente insistia em camarins segregados e era rápida em demitir funcionários de minorias se eles não soubessem seu lugar. O comportamento de Crawford no set incluía humilhar figurantes não brancos e garantir que recebessem acomodações inferiores. Mesmo em sua vida privada, Crawford fez pouco esforço para esconder seu desdém por minorias, muitas vezes as excluindo de seus eventos sociais e festas. Amigos e pessoas da indústria descreveram Crawford como fria e elitista, especialmente em relação a pessoas de cor. Enquanto suas atuações e presença em cena a tornaram uma lenda, a forma como tratava colegas e funcionários minoritários diz muito sobre seu verdadeiro caráter. Suas ações contribuíram para o clima de exclusão que definiu grande parte do início de Hollywood. William Frawley. O rosto de William Frawley é instantaneamente reconhecível, graças ao seu papel como Fred Mertz em I Love Lucy, mas sua reputação de ser difícil foi agravada por um traço abertamente racista. Frawley era notório por seu uso de insultos raciais dentro e fora do set. Colegas lembravam que ele frequentemente mirava funcionários minoritários com linguagem depreciativa e fazia questão de excluí-los de reuniões sociais. Embora os tempos fossem certamente diferentes, o comportamento de Frawley muitas vezes ia além do que era considerado normal para sua época, tornando-o uma figura divisiva, mesmo entre seus colegas. Ele também era conhecido por sua misoginia, mas foi o seu racismo que deixou as cicatrizes mais profundas, particularmente para aqueles que trabalharam com ele. Desi Arnaz, que escalou Frawley em I Love Lucy, supostamente ignorou essas atitudes pelo sucesso do programa. Mas nos bastidores, o preconceito de Frawley criava um ambiente tóxico. A história de Frawley é um lembrete de que talento e popularidade muitas vezes coexistiam com crenças pessoais feias na era dourada de Hollywood. Greta Garbo. A persona enigmática de Greta Garbo ajudou a torná-la uma lenda, mas também serviu para esconder atitudes que estavam longe de ser progressistas. O passado de Garbo foi moldado por ter crescido em uma Suécia racialmente homogênea, e esses preconceitos se mantiveram quando ela chegou a Hollywood. Embora fosse famosa por ser reservada, colegas e biógrafos descreveram Garbo como distante, particularmente em relação a minorias. Ela evitava filmes que apresentavam personagens não brancos, em papéis significativos, e raramente era vista interagindo com colegas negros ou latinos. Mesmo fora das telas, a vida social de Garbo era predominantemente branca e, segundo relatos, ela recusava convites para eventos ou reuniões onde sabia que haveria artistas minoritários presentes. Sua frieza não se tratava apenas de sua privacidade pessoal. Refletia uma visão de mundo moldada pela exclusão. Embora ela não fizesse declarações públicas, suas ações falavam por si mesmas, ajudando a manter a segregação informal da indústria. O status icônico de Garbo no cinema é inquestionável, mas suas atitudes pessoais servem como um lembrete sóbrio de que mesmo as estrelas mais admiradas muitas vezes eram cúmplices na perpetuação do preconceito. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, conhecido por seu personagem icônico, o Vagabundo, é celebrado por suas contribuições ao cinema, mas seu histórico sobre raça é muito menos admirável. Os primeiros filmes de Chaplin incluíam caricaturas raciais e piadas às custas de minorias, refletindo um racismo casual que era comum nos filmes mudos. Embora Chaplin às vezes falasse contra injustiças em termos gerais, raramente estendia essa defesa para questões de igualdade racial nos Estados Unidos. Cartas e entrevistas da época revelam que Chaplin se sentia desconfortável com a crescente visibilidade de artistas negros e imigrantes em Hollywood. Ele também tendia a contratar minorias apenas para papéis de fundo,
ou como alívio cômico, nunca lhes dar a ele uma chance de brilhar em papéis mais substanciais. Apesar de sua reputação como crítico social e progressista, as ações de Chaplin no set frequentemente reforçavam os próprios estereótipos que ele às vezes parecia criticar. Sua relutância em desafiar a hierarquia racial de Hollywood não era apenas um reflexo da época, mas uma escolha pessoal que limitou o impacto de seu trabalho. De outra forma, inovador. Shirley Temple. O rosto angelical de Shirley Temple a tornou a queridinha da América. Mas o ambiente em que ela cresceu estava impregnado dos estereótipos raciais de Hollywood. Os primeiros filmes de Temple, incluindo o famoso The Little Colonel, mostravam ela dançando com o ator negro Bill Bojangles Robinson. Mas mesmo esses momentos eram cuidadosamente orquestrados para manter a distância social. Fora das telas, as interações de Temple com colegas de elenco negros eram limitadas, e os executivos do estúdio garantiam que ela seguisse as regras não escritas da segregação da época. À medida que crescia, as opiniões de Temple permaneceram em grande parte moldadas por sua educação. Ela se alinhou a políticos conservadores e evitou pronunciar-se sobre os direitos civis. Embora ela não tivesse uma presença pública tão vocal quanto alguns de seus contemporâneos, seu silêncio e cumplicidade ajudaram a manter o sistema de exclusão que impedia artistas de minorias de avançando. O legado de Temple é frequentemente visto através de uma lente de inocência, mas os papéis que ela desempenhou e as atitudes que sustentou são um lembrete dos preconceitos profundamente enraizados de Hollywood e do papel poderoso que as estrelas desempenharam em mantê-los. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart é sinônimo da era de ouro de Hollywood, mas seu legado não é tão progressista quanto alguns poderiam esperar. Bogart, às vezes, era descrito como mente aberta por suas amizades com músicos negros, mas aqueles que o conheciam bem dizem que ele usava insultos raciais em conversas informais e desdenhava dos pedidos por maior inclusão em Hollywood. Embora ocasionalmente contratasse artistas de minorias, raramente lhes dava papéis significativos, preferindo manter o status quo. Fora das telas, Bogart frequentemente expressava preocupação de que o aumento da diversidade arruinaria o apelo tradicional da indústria. Seus filmes às vezes dependiam de estereótipos desatualizados e ofensivos, e ele nunca usou sua considerável influência para promover mudanças. Apesar de sua imagem de durão com um coração de ouro, as atitudes de Bogart em relação à raça refletiam uma relutância em desafiar as normas que mantinham Hollywood segregada. Com todo o seu carisma e talento, a falha de Bogart em apoiar o progresso é uma parte importante e desconfortável de sua história. Joan Fontaine. Joan Fontaine, a estrela vencedora do Oscar de clássicos como Rebecca, cultivava uma aura de graça e sofisticação. Mas por trás dessa elegância havia preconceitos profundamente arraigados. Fontaine era conhecida em Hollywood por insistir em trabalhar apenas com elencos totalmente brancos, e ficava desconfortável quando atores ou figurantes não brancos estavam presentes no set. Ela supostamente chegava ao ponto de pedir que artistas negros e latinos fossem mantidos longe de seu camarim ou das cenas. As cartas privadas e entrevistas de Fontaine revelam ceticismo e até hostilidade em relação ao movimento dos direitos civis, acreditando que os esforços pela igualdade eram perturbadores. Suas amizades seletivas e escolhas de trabalho reforçaram o sistema informal de segregação de Hollywood, limitando oportunidades para artistas de minorias. Mesmo enquanto a indústria lentamente começava a mudar, Fontaine permanecia comprometida com uma exclusividade antiquada. Seu legado como protagonista está assegurado, mas o impacto de suas ações e crenças contribuiu para a contínua marginalização de talentos não brancos no cinema clássico de Hollywood, uma realidade frequentemente ignorada nos livros de história. Fred Astaire. Fred Astaire encantou o público com sua dança e charme, mas ele também era um produto e defensor do sistema excludente de Hollywood. Astaire realizou várias rotinas com a cara pintada de preto, mais notavelmente em Swing Time, e raramente questionou a dependência da indústria em estereótipos racistas para entretenimento. Ele frequentemente fazia piadas sobre minorias em conversas nos bastidores e no set, preferindo que papéis principais fossem dados a atores brancos. Os defensores de Astaire argumentam que ele estava simplesmente refletindo as normas do seu tempo. Mas a verdade é que ele estava em posição de desafiar essas normas e escolheu não fazê-lo. Sua enorme influência poderia ter aberto portas para dançarinos e artistas de minorias, mas Astaire permaneceu focado em manter a estrutura tradicional da indústria.
Mesmo fora da tela, as amizades e relações profissionais de Astaire eram quase exclusivamente com pessoas brancas. Embora seu talento e contribuições para a dança sejam inegáveis, a recusa de Astaire em abordar, ou mesmo reconhecer o racismo de Hollywood, revela as limitações de seu legado e as maneiras pelas quais artistas queridos podem reforçar as mesmas barreiras que poderiam ter ajudado a desmantelar. Bing Crosby. A voz suave de Bing Crosby e seu estilo descontraído o tornaram um dos artistas mais populares do século XX. Mas por trás desse exterior tranquilo, estava um homem cujas atitudes refletiam um racismo profundo. Crosby era conhecido por fazer piadas racistas tanto no ar como em particular, e frequentemente fazia comentários depreciativos sobre músicos negros e asiáticos. Em seus programas de rádio e filmes, minorias quase sempre eram relegadas a papéis de fundo ou interpretadas como estereótipos, e Crosby resistiu a esforços para trazer mais diversidade para suas produções. Amigos e colaboradores descreveram Crosby como desconfortável perto de artistas negros, preferindo manter seus círculos profissionais exclusivamente brancos. Mesmo com a mudança da opinião pública, Crosby se apegou aos seus valores antiquados, descartando pedidos de mudança como correção política. Sua falha em usar sua influência para apoiar artistas de minorias ou desafiar as barreiras raciais da indústria contrasta fortemente com sua imagem de ícone amável e totalmente americano. A história de Crosby é outro exemplo de como figuras adoradas muitas vezes desempenharam um papel na manutenção da cultura excludente de Hollywood. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich é frequentemente celebrada por seu trabalho pioneiro em gênero e sexualidade, mas seu histórico sobre raça é mais ambíguo. Embora ela se opusesse ao fascismo e criticasse Hitler, Dietrich raramente abordou as injustiças raciais na América, mesmo quando se tornou uma grande estrela em Hollywood. Biógrafos e antigos colegas recordam Dietrich fazendo comentários depreciativos sobre artistas negros, asiáticos e latinos, e ela frequentemente preferia trabalhar com elencos e equipes brancos. A reputação progressista de Dietrich foi em grande parte construída com base no seu estilo pessoal e na sua sofisticação europeia, não em qualquer defesa real dos direitos das minorias. Seu silêncio sobre questões de direitos civis é notável, considerando sua postura expressiva em outros tópicos. O ativismo seletivo de Dietrich reflete as contradições de muitas estrelas da Era de Ouro, dispostas a desafiar algumas formas de opressão, mas silenciosas ou cúmplices quando se tratava de raça. Apesar de toda a sua inovação, a relutância de Dietrich em apoiar a igualdade racial limita sua posição como um ícone verdadeiramente progressista. Gary Cooper. A força silenciosa e a presença robusta de Gary Cooper nas telas fizeram dele um favorito do público americano. Mas fora das telas, suas atitudes em relação à raça estavam longe de ser heróicas. Cooper era conhecido por seu forte conservadorismo e era abertamente crítico do movimento dos direitos civis, chamando os esforços de integração de uma ameaça aos valores americanos. Nos sets de filmagem, ele evitava interagir com colegas não brancos e ficava desconfortável quando roteiros ou decisões de elenco pressionavam por mais diversidade. Colegas descreveram Cooper como educado, mas distante em relação às minorias, mantendo uma clara separação entre ele e aqueles que via como diferentes. Sua correspondência pessoal inclui comentários desdenhosos sobre artistas negros e imigrantes. Enquanto os defensores de Cooper insistem que ele era simplesmente um produto de seu tempo, sua resistência ativa às mudanças e preferência pelo status quo racial fizeram dele um obstáculo ao progresso na indústria. O exemplo de Cooper ilustra como até mesmo as figuras mais celebradas de Hollywood estavam profundamente empenhadas em preservar um sistema segregado. Lauren Bacall. Lauren Bacall, com sua voz icônica e aparência marcante, foi uma estrela revolucionária para as mulheres, mas não para o progresso racial. Bacall raramente falava publicamente sobre raça. Mas a portas fechadas, ela frequentemente expressava desconforto com um movimento crescente em direção à integração em Hollywood. No set, ela era conhecida por preferir elencos e equipes brancos, às vezes deixando claro seu descontentamento com artistas de minorias em papéis principais. Biógrafos notaram que a criação e o início da carreira de Bacall, situados no mundo isolado da elite branca de Nova York, moldaram suas opiniões. Ela evitou controvérsias, mantendo-se em silêncio sobre os direitos civis. Mas sua relutância em apoiar colegas minoritários ou desafiar práticas discriminatórias a tornaram cúmplice do sistema de exclusão da indústria. O legado de Bacall como uma poderosa estrela feminina é inquestionável.
Mas a sua falta de defesa por uma igualdade mais ampla reflete as limitações do seu progressismo. Por mais realizações que tenha tido, a história de Bacall é um lembrete de que a mudança social em Hollywood muitas vezes ocorreu lentamente e nem sempre com a ajuda de suas maiores estrelas. Se este vídeo te surpreendeu ou fez você repensar o clássico de Hollywood, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais histórias reveladoras do mundo do entretenimento. Aperte o ícone de sineta para nunca perder uma atualização e nos deixe saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.